Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Ontem a gente já estudou aí um pouco sobre médias, aritmética, e hoje o tema da nossa aula também vai ser médias, só que hoje nós vamos falar sobre média ponderada, tá certo? O objetivo da nossa aula, portanto, é resolver problemas envolvendo média ponderada. Nós vamos de novo utilizar aqui a nossa apostila, na questão 2, a situação problema 2, para a gente aprender um pouquinho sobre esse tipo de média, tá certo? Então, vamos lá. Num curso de inglês, o aluno faz duas avaliações, uma oral e outra escrita. A prova escrita é considerada mais importante. Por isso, na hora de calcular a média do aluno, ela tem peso 2. Ou seja, essa nota da prova escrita, ela tem um peso maior, ela é mais importante do que a prova oral, tá certo? Então, ela tem peso 2, ou seja, a nota que ele tirou vai ser multiplicado por 2. Vamos ver o que isso significa? Consideremos o exemplo de um aluno que obteve 8 na prova oral e 5 na prova escrita. Vejam só, ó, a prova escrita era a mais importante, não era? Só que ele tirou a nota mais baixa e ele tirou um 8 na prova oral. Como é que eu vou calcular agora, Ellen, a média desse problema, se agora a gente está com essa média ponderada, uma nota tem um peso maior, determinado valor tem um peso maior? Calma. Lembra que eu falei para vocês que quando ela tem um peso 2, a gente multiplica ela por 2? É o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vamos pegar, ó, o número 8, certo? Que é o da prova oral, não é? Vamos colocar aqui normal, mas se a gente estivesse falando só a média aritmética, a gente ia fazer o quê? A gente ia somar 8 mais 5 e depois a gente ia dividir por 2, porque era só dois valores, não é? Mas aqui nós estamos trabalhando com média ponderada. A média ponderada, o 5, né, que foi o que ele tirou na prova escrita, só que a prova escrita ela tem peso 2. Então, eu vou multiplicar essa nota da prova escrita por 2, tá certo? Então, aqui, ó, eu coloquei entre parênteses para vocês não confundirem, tá certo? Mas vocês também podem fazer, já que é um peso 2, então eu vou colocar esse valor duas vezes. Colocar 8 mais 5 mais 5. Só que aqui eu deixei 2 vezes 5, porque vai dar o mesmo valor, né? 8 mais 2 vezes 5, que vai dar 10, não é? Ó, então, aqui ficaria assim, ó, 8 mais 10, tá bom? E aqui eu iria dividir por 3. 8 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 18. 18 dividido por 3. Ela, mas por que é por 3? Se só é duas notas. E você me disse que eu tenho que olhar de acordo com a quantidade de valores que a questão está me dando. Lembre-se, né? Esse valor, ele é multiplicado por 2. Então, ele aparece duas vezes. O 8, só é duas notas. O 8 aparece uma vez, mas o 5 aparece duas, dando um total de 3 números, né? Então, por isso que a gente vai dividir por 3, tá certo? 18 dividido por 3, nós vamos ter como resultado número 6. Então, a média dele aí depois, né? O professor lá do curso de inglês foi calcular a média dele, ele ficou com a média 6. Ficou na média, né? 6. Então, quando a gente vê aí a média ponderada, geralmente um valor ele vai ter um peso extra, tá bom? Cada valor ele vai ter um peso ali na questão. Aqui o 8, ele só tem peso 1. É só ele, mesmo ali a prova oral é só aquela nota e pronto. A prova escrita não, a prova escrita, a nota que ele tirou lá, ele pode multiplicar aí por 2, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo nos nossos grupos de WhatsApp e Facebook, tá certo? Tenham uma boa manhã de estudo.